Não me procura nessa viagem, sério. Eu preciso desse tempo. Essas foram as últimas palavras que a minha esposa disse antes de desaparecer por 3 dias inteiros, sem responder mensagens, sem atender ligações, sem sequer dar sinal de vida. O detalhe? Não foi uma briga, não teve crise, nem sequer um motivo óbvio. E mesmo com toda essa frieza, mesmo com meu instinto gritando que tinha algo errado, eu obedeci. Eu respeitei. E foi justamente quando eu decidi respeitar o espaço dela que o telefone tocou, no 3º dia da viagem. Número desconhecido. Atendi com aquela hesitação no peito. Senhor Marcos? Aqui é do front desk do Hyatt Hotel em Washington, D.C. A senhora Adriana está hospedada aqui conosco, o senhor é o contato de emergência listado no sistema. Houve um incidente e gostaríamos de conversar com urgência. O mundo parou. Para quem está lendo isso achando que é só mais uma história de traição, calma. Você não está errado, mas também não está 100% certo. O buraco é muito mais embaixo. O que aconteceu naquela viagem me mudou de um jeito que eu ainda tô tentando entender. Porque eu não perdi só a confiança. Eu perdi o chão, a realidade, e por pouco, minha sanidade. Deixa eu voltar um pouco. Me chamo Marcos, nome trocado, claro, tenho 35 anos, sou analista financeiro em um banco em Arlington, na Virgínia. Moro nos arredores de Depois de Cristo com a Adriana, minha esposa há quase 5 anos. A gente se conheceu num evento de networking, num rooftop com vista pro Capitólio, e desde o primeiro dia a conexão foi surreal. Ela era inteligente, articulada, tinha uma presença que dominava qualquer sala, e ainda por cima era linda de um jeito que intimidava até as próprias amigas. Adriana trabalha com um lobby político. Vive entre reuniões formais, jantares com gente importante e viagens curtas, mas intensas. Sempre foi muito independente, o que eu admirava. Ela nunca foi do tipo grudenta, e nossa relação sempre teve esse equilíbrio meio moderno, cada um com seu espaço, suas metas, seus círculos sociais. Mas essa tal viagem de autocuidado foi diferente desde o começo. Ela me avisou com uma antecedência incomum. Disse que precisava tirar uns dias para ela, que ia se hospedar num hotel em Depois de Cristo mesmo, nada de avião, nada de praia, nada de spa. Só ela. Num quarto de hotel. Por 3 dias. Sem distrações. Pediu para eu não mandar mensagens, não ligar, não mandar memes, nada. E olha, no começo eu até achei que fosse algo positivo. A Adriana vinha estressada há semanas. O congresso estava pegando fogo, ela estava dormindo mal, com enxaquecas constantes. Eu pensei, bom, talvez ela precise mesmo de um detox do mundo. Afinal, quem sou eu para negar isso? Então eu concordei. Com um sorriso meio inseguro, dei um beijo na testa dela no estacionamento do hotel e disse: "Se cuida, tá? Eu te amo." Ela sorriu de volta. Não disse eu te amo. Disse só: "Promete que não vai me procurar?" Prometi. E por 72 horas, eu cumpri. Mesmo com o coração apertado, mesmo com a cabeça cheia de hipóteses. Tentei me distrair, fui jogar videogame, fiz hora extra no trabalho, até limpei a varanda do nosso apartamento, coisa que eu não fazia desde o início da pandemia. Mas o silêncio dela começou a fazer barulho dentro de mim. No segundo dia, entrei no Instagram. Ela tinha desativado a conta. No terceiro, entrei no LinkedIn, só para ver se ela tinha postado algo, nada. E foi no fim da tarde daquele terceiro dia que o telefone tocou. A ligação do hotel mudou tudo. A voz da recepcionista parecia nervosa. Ela disse que Adriana estava confusa, incoerente, e que mencionou meu nome várias vezes como única pessoa de confiança. Segundo ela, minha esposa tinha sido levada ao hospital por precaução, depois de um comportamento estranho observado pela equipe de limpeza. E foi só quando cheguei no quarto do hospital, vendo ela deitada, olhos abertos, mas visivelmente alterada, que entendi, o que aconteceu ali era só a superfície de uma história que ia descascar em camadas, feito cebola podre. E eu ainda estava longe de chegar no miolo. A Adriana nunca foi exatamente previsível.
Isso fazia parte do charme dela e, eventualmente, do caos. No começo, tudo parecia equilibrado. Quando a gente se conheceu, ela era aquela pessoa que fazia você se sentir dentro de um filme. Vinha com frases tipo: "Você tem noção do quanto é raro alguém entender meu ritmo?" Ou "Às vezes eu acho que você é meu ponto de aterrissagem." Eu, que sempre fui mais racional, quieto, me sentia hipnotizado por aquele furacão controlado. Ela era energia. Era intensidade. Era o oposto perfeito da minha calmaria. Mas intensidade cansa. Com o tempo, fui notando um padrão. Sempre que as coisas esquentavam, discussão, estresse no trabalho, alguma cobrança minha, ela se desligava. Às vezes emocionalmente, às vezes literalmente. Já tinha rolado de ela sair de casa do nada, passar a noite na casa de uma amiga sem avisar, voltar no dia seguinte como se tivesse ido comprar pão. Quando eu cobrava, vinha o discurso clássico: "Eu sou assim, Marcos. Eu preciso de espaço. Você é metódico demais. Não tenta me encaixar no seu molde." E, por medo de parecer controlador, eu recuava. Porque, no fundo, eu acreditava que o amor de verdade precisava respeitar as diferenças. E Adriana era diferente. Só que, com o tempo, percebi que respeitar o espaço dela virou o mesmo que engolir tudo calado. Antes da tal viagem, a relação já vinha meio instável. Não por falta de amor, pelo menos da minha parte, mas por desgaste. Ela estava cada vez mais ausente. Virava noites respondendo e-mails, dizia que não tinha cabeça para conversar, que o mundo político era um campo de batalha e que eu não entendia a pressão. Cheguei a sugerir terapia de casal. Ela riu. "Acha mesmo que terapia resolve? Não quero que alguém diga como a gente tem que se amar." Aí veio a proposta da viagem. Uma semana antes, ela chegou em casa tarde, tirou os saltos, jogou a bolsa no sofá e falou como quem tá pedindo pizza: "Tô pensando em tirar uns dias pra mim." Hotel, silêncio, vinho, nada de celular. Só eu. Achei estranho serem depois de Cristo mesmo. Perguntei: "Não seria melhor sair da cidade? Ir pra um lugar longe?" Ela negou com firmeza: "Justamente o contrário. Quero sentir que tô longe mesmo estando aqui. É um experimento." Usou essa palavra, experimento. Quando ela foi, levou só uma mala pequena. Disse que ia se desligar. E eu, tentando apoiar, abracei a ideia. Ela saiu num Uber, e eu fiquei na varanda, com aquela sensação esquisita de que algo estava prestes a desmoronar, mas sem provas, sem argumento. Só intuição. Durante os 2 primeiros dias, lutei com a cabeça. Tentei me convencer que era só paranoia. Mas cada detalhe aumentava a angústia, a falta de posts, a ausência de resposta, a sensação de que eu tinha sido deixado de lado sob o pretexto de liberdade. Até que veio a ligação do hotel. Fui direto pro Hyatt. É um hotel clássico, perto da Casa Branca. Luxuoso. Sofisticado. Não era o tipo de lugar onde alguém se esconde de si mesmo, era onde se vai para ser visto. Quando cheguei, uma funcionária me levou até o gerente. Ele me explicou com calma que a Adriana havia sido encontrada no corredor do quarto dela, descalça, chorando, falando frases desconexas. Que se recusou a deixar a equipe chamar ambulância, mas insistiu que precisavam ligar pro Marcos. Por sorte, ela tinha me cadastrado como contato de emergência na recepção no momento do check-in. Um milagre, considerando quanto ela queria sumir. A levei ao hospital. No caminho, ela estava calada. Olhava pela janela, como se não me reconhecesse. Quando chegamos, se recusou a ser internada, mas aceitou ficar em observação por algumas horas. E foi nesse intervalo que comecei a juntar as peças. Enquanto ela dormia, peguei a bolsa dela que estava jogada na poltrona. Sim, eu sei. Invadir a privacidade de alguém é grave. Mas naquela situação, tudo já era grave. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Dentro da bolsa, encontrei o celular, desligado. Um caderno de anotações.
E uma chave de quarto adicional. Não do Ayadas. De outro hotel, em Arlington. Ali, meu estômago virou. A Adriana tinha dito que ia passar os 3 dias no Ayadas. Por que diabos tinha uma chave de outro hotel? E por que desligaria o celular se fosse só para meditar e descansar? Liguei o aparelho. Por sorte, sem senha. A Adriana nunca foi muito de se preocupar com isso, dizia que quem tem nada a esconder não precisa trancar tudo. Irônico, né? As mensagens estavam lá. Um grupo com 3 contatos salvos com emojis no nome. O tipo de coisa que alguém faz para disfarçar. Conversas apagadas, mas algumas ainda visíveis. Um cara chamado Léo. Amei nosso último encontro. Se eu pudesse, te trancava naquele quarto comigo. Fica mais um dia. Diz pro marido que vai fazer mais um detox. Tá melhor sem o anel. Sim. Tinha mandado isso. Tá melhor sem o anel. Olhei pro dedo dela. O anel de casamento não estava ali. Fechei o celular, guardei no bolso, sentei na cadeira e fiquei observando ela dormir. O rosto sereno. Os lábios levemente entreabertos. A mulher que me jurou amor eterno, que dizia que não me procurasse porque precisava de silêncio, estava levando outro cara pro quarto de hotel paralelo. E eu ali. Como um idiota. Mas idiota só por enquanto. Porque naquele momento, ainda no hospital, comecei a planejar o que faria com aquilo tudo. E não ia ser barraco. Ia ser clareza. Daquelas que cortam fundo. Eu fiquei sentado naquela cadeira do hospital por quase 3 horas, olhando para Adriana dormindo como se nada tivesse acontecido. O rosto dela era o mesmo de sempre, sereno, bonito, quase poético. Mas para mim, naquele momento, parecia só uma máscara bem construída. O celular dela continuava no meu bolso. As mensagens do tal Léo ainda queimavam na minha cabeça, rodando em looping como se meu cérebro fosse um feed de redes sociais desgraçadas. Tá melhor sem o anel. Diz pro marido que vai fazer mais um detox. Amei nosso último encontro. Sabe o que é mais bizarro? Eu não chorei. Não naquela hora. Meu corpo travou num modo frio, prático, quase clínico. Tipo quando a gente escuta um barulho estranho no carro no meio da estrada, você não surta, só pensa, ok, preciso chegar vivo em casa primeiro. E eu precisava chegar vivo emocionalmente até entender o que diabos estava acontecendo. Quando ela acordou, olhou para mim com os olhos pesados, meio confusos. Oi, ela disse, com a voz arrastada. Oi. Te trouxe água, entreguei o copo que a enfermeira deixou na mesinha. Ela tomou um gole e olhou em volta. O que tá acontecendo? Você teve um episódio no hotel. Me chamaram. Você tava dizendo coisas desconexas no corredor, sem sapatos. Ela encostou na cabeceira, tentando lembrar. A testa dela franziu, mas sem culpa. Sem vergonha. Só confusão prática. Acho que tomei o remédio errado. Misturei vinho com o calmante. Queria dormir melhor. Mentira. No histórico do celular, tinha uma mensagem pro Léo que dizia: vou desligar o celular. Só me liga no fixo do hotel se for emergência. Fixamente, encarei os olhos dela. Você tá tendo um caso com alguém, Adriana? Ela ficou em silêncio por uns 3 segundos. 3 segundos longos o suficiente para mudar tudo. Por que você tá perguntando isso? Não foi não. Não foi indignação. Não foi surpresa. Foi cálculo. Por que você me pediu para não te procurar? Por que sumiu? Por que te encontrei descalça, sem aliança, e com chave de um hotel em Arlington? Por que eu lia as mensagens? Ela engoliu seco. Pela primeira vez, o rosto mudou. Você fuçou meu celular? Fuçar implica em algo escondido. Você largou o celular na minha frente. Eu busquei explicações. Silêncio. Depois, ela suspirou fundo e disse com um tom de derrota cansada: eu não queria que você descobrisse assim.
Essa frase me desmontou por dentro. Não pelo conteúdo, mas pelo tom resignado. Como se fosse inevitável. Como se a traição não fosse o erro, mas sim o momento errado da revelação. Quanto tempo? Perguntei, seco. Alguns meses. Antes ou depois de me dizer que precisava se reconectar com sua essência. Ela olhou para a janela, evitando o contato visual. Eu estava me sentindo sozinha, Marcos. A gente mal se via. Você virou um fantasma. Sempre calado, previsível. O Léo apareceu no meio de tudo isso, e eu não planejei. Só aconteceu. Sempre só acontece, né? Levantei, peguei minha jaqueta e disse: vou te dar o espaço que você queria. Mas dessa vez, definitivo. Saí do hospital sem olhar para trás. Os dias seguintes foram surreais. Ela não voltou para casa. Mandou uma mensagem curta dizendo que ia ficar um tempo fora, repensando tudo. Tudo que ela repensava envolvia evitar responsabilidade, então não me surpreendi. Mas aí veio o detalhe mais importante: os rastros dela. Adriana era organizada, mas não tão cuidadosa quanto pensava. Como morávamos juntos, tínhamos um drive compartilhado com documentos, contas e contratos, inclusive registros de viagens e reservas de hotéis. E ali, encontrei a confirmação de várias estadas que batiam com fins de semana em que ela dizia estar em retiros de bem-estar. 2 em Nova York. 1 em Charleston. Todos pagos com o cartão conjunto, aquele que ela dizia usar só para emergências. Comecei a montar uma linha do tempo. Criei um documento com datas, mensagens, recibos, prints de conversas. Cada item era uma punhalada, mas também uma peça do quebra-cabeça que eu precisava montar. Conversei com um advogado. Ele leu tudo com calma e disse: você tem base sólida para um divórcio com divisão desigual de bens. Especialmente se ela usou recursos conjuntos para encontros extraconjugais. Era isso. Eu não queria barraco. Queria justiça. Comecei a preparar tudo em silêncio. Enquanto isso, ela seguia sumida, mas ativa. Descobri por amigos que ela estava circulando com o tal Léo em eventos de bastidores políticos. Ninguém sabia oficialmente, mas os dois apareciam juntos com frequência desconfortável para quem era só colega de trabalho. Gente do nosso círculo começou a perceber a mudança. Teve um jantar em que uma amiga em comum se aproximou de mim no fim da noite e disse: não quero me meter, mas ela anda falando que vocês estão em pausa. E que foi consensual. Engoli seco. Respirei fundo. Sorri de leve. Bom saber como a história está sendo contada. Mas no fundo, aquilo só confirmava o que eu já sabia: ela precisava sair por cima. Sempre. Mesmo quando estava por baixo. Então resolvi dar o golpe final. E seria elegante. Sutil. E absolutamente devastador. Quando eu falo que não queria barraco, não é força de expressão. Eu queria que tudo fosse tão meticulosamente silencioso que ela só percebesse o tamanho da virada quando já estivesse no chão, sem gritos, sem escândalos, só o peso do que construiu desmoronando em cima dela. Comecei com o básico, o divórcio. Fui até o advogado com todos os documentos organizados, um verdadeiro dossiê. Ele quase me aplaudiu. Disse que nunca viu alguém montar um caso de separação com tanto cuidado emocional. E isso porque ele não sabia que, por dentro, eu estava me segurando para não explodir. Mas é isso, dor, quando bem direcionada, vira foco. Com base no nosso contrato de união e nos gastos documentados, consegui um processo que me favorecia fortemente na partilha. Ela havia usado nosso cartão conjunto para pagar hotéis onde esteve com outro homem, viagens que escondeu, jantares, e, mais grave, havia omitido isso até mesmo sob minha solicitação direta. Tudo registrado. Cada vírgula. Dei entrada no pedido e, como morávamos em regime de bens parcial, o advogado orientou que eu bloqueasse os acessos às contas compartilhadas imediatamente, o que fiz no mesmo dia. Troquei senhas, tirei meu nome de serviços, congelei o cartão secundário dela com o banco,
e cancelei a assinatura do carro alugado em nome duplo que ela usava esporadicamente. No mesmo dia, recebi uma ligação dela. Primeira vez desde o hospital. O que você tá fazendo? Por que meu cartão foi recusado? Falei com a mesma calma cirúrgica que ela tanto gostava de usar. Você pediu espaço. Tô só respeitando. Inclusive, oficialmente agora, como seu ex-marido em processo judicial. Silêncio. Depois veio o ataque passivo. Achei que a gente fosse adulto o suficiente para conversar antes de envolver advogado. Conversar? Você falou com o Léo, com os hotéis, com seus amigos. Eu fui o último a saber. E só soube porque o hotel te encontrou sem sapato no corredor. Você tá magoado. Eu entendo. Mas... não. Você não entende. E nem precisa. Só assina o que tiver que assinar. Tá tudo pronto. Eu não quero guerra. Só quero distância. Desliguei. Mas ainda faltava uma última peça, o círculo social. Washington, D.C. é uma cidade pequena, especialmente no meio político. A Adriana sempre teve obsessão pela imagem que passava nos eventos, segura, centrada, comprometida com causas, com discursos sobre ética, integridade e valores. Então eu mandei e-mails. 3. Um para o RH da empresa onde ela fazia consultoria, outro para uma ONG com a qual ela mantinha um contrato de imagem, e um terceiro para a diretora de um instituto que a havia convidado para ser palestrante num simpósio sobre relações humanas e confiança no ambiente corporativo. Não expus escândalos. Não mandei prints. Só informei, com um tom bem formal, que nossa separação estava em curso, que envolvia uso indevido de recursos compartilhados para fins pessoais não declarados, e que alguns dos locais utilizados para encontros extraconjugais haviam sido pagos com contas vinculadas a atividades que poderiam ferir cláusulas de imagem e representação institucional. Finalizei com: não tenho intenção de causar constrangimentos. Apenas achei justo que soubessem que talvez estejam sendo associados a alguém cuja conduta privada não reflete o discurso público. E deixei o mundo fazer o resto. Semanas depois, uma amiga em comum, das poucas que ficaram do meu lado, me disse que a ONG cancelou a parceria com Adriana. O simpósio? Ela foi retirada da programação e substituída. E a consultoria? Informalmente, ela foi afastada até segunda ordem. Ela tentou me ligar. Várias vezes. Nunca atendi. Na última tentativa, mandou uma mensagem longa, dizendo que nunca foi intenção magoar, que o Léo não era real, que ela estava num momento de confusão e que me amava de verdade, mas se perdeu. Respondi com uma única frase. Às vezes a gente só entende que perdeu quando não tem mais onde buscar desculpas. Depois disso, silêncio. Até hoje. Hoje faz quase 6 meses desde a última vez que falei com a Adriana. O processo de divórcio foi finalizado em tempo recorde. Quando ela viu que não ia conseguir reverter a narrativa nem juridicamente nem socialmente, simplesmente aceitou. Não teve audiência cheia de lágrimas, nem pedido desesperado. Só um silêncio administrativo. Ela assinou os papéis como quem preenche um formulário de devolução de item defeituoso. O apartamento ficou comigo. As contas foram encerradas. O nome dela virou apenas um campo desativado em cadastros que antes faziam parte do meu cotidiano. E o mais curioso é como a ausência dela me devolveu partes de mim que eu nem lembrava que existiam. Voltei a cozinhar. Coisas simples, arroz com feijão, uma carne grelhada, legumes na manteiga. Com ela, tudo tinha que ser delivery gourmet ou alguma comida funcional com baixa inflamação energética. Eu só queria algo quente e honesto no prato. Reativei minha bicicleta. Voltei a andar por depois de Cristo, sem destino, ouvindo música. Vi o pôr do sol do Lincoln Memorial sozinho e não senti vazio, senti paz. Também fiz terapia. E foi na terapia que entendi que durante anos eu fui treinado, sem perceber, para aceitar migalhas disfarçadas de liberdade. Que toda a independência dela vinha acompanhada de muros emocionais intransponíveis. Que não me procura não era sobre autocuidado, era sobre fuga.
Fuga dela mesma. E de mim. Muita gente me pergunta se eu a perdoei. Sim. Mas não como um gesto nobre. Perdoei porque guardar raiva me prendia a ela mais do que qualquer aliança. E eu não quero mais carregar Adriana nem no coração, nem na memória, nem nos ombros. E sobre o Léo? Sumiu também. Ou ela cansou dele. Ou ele percebeu que estava num enredo que não era dele. Nunca mais ouvi falar. E honestamente, não me importa. Eu sei que histórias assim costumam terminar com e hoje estou com alguém que me trata do jeito que mereço, mas a real é que ainda não. Ainda tô me reconstruindo. Ainda tô aprendendo a confiar de novo. Mas agora, pelo menos, sei a diferença entre alguém que quer espaço para crescer e alguém que só quer distância para esconder quem é. E se um dia alguém me disser de novo, não me procura nessa viagem, eu vou responder com um sorriso tranquilo. Fica tranquila. Dessa vez, quem vai viajar sou eu. E sem volta.